Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos à meditação em Provérbios 21, a partir do versículo 1. Nesse provérbio vai destacar muito sobre o orgulho, a falsidade, perversidade, mentiras. Na verdade, tudo que desagrada ao Senhor. E no versículo 1 ele começa assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quer dizer, dificilmente um governante se deixa levar apenas pela vontade de Deus. Na verdade, são suas vontades que imperam. Mas Deus nunca fica calado. E quando, a seu tempo, necessita intervir. No versículo 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. É assim que acontece para o homem. Tudo o que ele faz é correto, mas o Senhor, que sonda, esquadrinha os corações, sabe em quem, com quem ou quando e de que maneira deve agir. O versículo 3 diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Temos o exemplo do primeiro rei de Israel, Saul. Por não saber ou querer esperar, olhou apenas as circunstâncias humanas. Isso está em 1 Samuel 13. Ofereceu sacrifício a Deus em vez de obedecer e esperar como o porta-voz de Deus havia recomendado, que no caso foi Samuel. E depois tentou se justificar ao invés de confessar o seu pecado. Lembrando que pecado é tudo que desagrada a Deus. E há outros exemplos na palavra que vai de encontro a este versículo 3 de Provérbios 21. Andar corretamente, de acordo com a vontade de Deus, é mais aceitável do que fazermos sacrifícios que muitas vezes é só para engrandecer o homem e não a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso está em 1 Samuel 15, 22. O versículo 4 nos diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, lâmpada dos perversos, são pecado. A pessoa altiva, orgulhosa, é uma pessoa soberba, arrogante, se acha superior a tudo. É claro, não agrada a Deus, pois ninguém é melhor que outro. Jesus não se colocou melhor que ninguém, se aproximou fazendo a vontade de Deus, a quem necessitasse e tivesse fé em nosso Deus. O versículo 5, ele nos diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pessoa excessiva à pobreza. Tudo que vamos fazer deve ser pensado, até mesmo o que falamos, ou teremos grandes prejuízos. O versículo 6 nos diz: trabalhar por adquirir tesouros com língua falsa é vaidade e laço mortal. Como também ter ganhos fraudulosamente, não há verdade, nem prolonga esses ganhos. Tudo se perde quando se é ganhado, quando se ganha, na verdade, fraudulosamente. O versículo 7 nos diz assim: a violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Toda pessoa perversa terá uma paga com perversidade. Uma pessoa que vive no meio de pessoas que só faz o mal tem somente dois destinos: a cadeia ou o caixão, com o agravante de ter a segunda morte eterna, o inferno. Neste meio dificilmente há arrependimento. Ouça, disse, dificilmente, não impossível.
Todos temos escolhas. O versículo 8 nos diz: tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Se alguém já reparou, uma verdade é verdade e fim. Mas a mentira contada, sempre deve haver outra mentira para justificar a outra. E assim não tem fim. Como algo errado que praticamos, ou se volta atrás confessando, corrigindo, ou teremos de seguir vários caminhos, sempre querendo justificar o erro, engano, maldade e muito mais errado. O versículo 9, a minha Bíblia diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Eirado é uma cobertura espaçosa, que há muitos espaços. Mas eu tenho uma outra Bíblia aqui, que eu gostaria muito de ler para vocês, que diz assim: é melhor morar numa meia água do que numa mansão e ter como companheiro uma mulher briguenta. E essa Bíblia, ela tem uma explicação muito boa, que quando eu li, eu achei de bom grado passar também para os irmãos. Diz assim, tanto no versículo 9 como no 19, que o 19 também diz, né? É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Então disse assim, esse assunto parecia preocupar Salomão. Ele com certeza sabia muito bem o que é morar com uma mulher rixosa, pois entre as 700 mulheres e 300 concubinas, isso está em 1 Reis 11:3, algumas delas deveriam sofrer deste mal. Em diversos textos mais, ele faz menção dela e a apresenta como uma pessoa insuportável, sendo preferível morar no deserto ou num buraco a viver num palácio na companhia de uma mulher assim. Rixosa é uma pessoa, quer dizer, um homem ou uma mulher, que vive em um estado de discórdia, disputa, perturbação, hostilidade, contenda e tumulto, que expressa seus descontentamentos e ansiedades de forma irada, falando sem parar, choramingando, murmurando ou rangendo os dentes, sem nem mesmo tomar tempo para respirar. E o que é pior, sem parar um segundo para ouvir o que o outro tem para falar. É muito sério isso, né, amados? Ela impõe sua vontade, acusa, aponta os defeitos de outros, como se ela fosse perfeita em tudo. Uma pessoa rixosa, nem Deus aguenta. Quando eu li isso, eu falei, eu preciso ler. Então, uma pessoa rixosa, nem Deus aguenta. Se ele não se incomodasse com tal atitude, não estimularia Salomão a falar tantas vezes contra ela. O pior de tudo, numa pessoa que apresenta este comportamento, é que ela não se dá conta de que tem esse defeito. Antes, se imagina no direito de ajudar o outro a ser melhor como ela imagina. Quer dizer, ela sempre se acha, né? Você já se analisou nessa questão? Olha as perguntas. O que dizem o seu esposo e seus filhos? Lembre-se de que Jesus nos admoesta a imitá-lo nessa questão, aprendendo com ele a ser manso ou mansa e humilde de coração. Isso está em Mateus 11:29. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.